Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, eu sou um mero sysadmin, né? Trabalho mais na parte de infra, cloud, automação, enfim. Então vamos falar um pouco sobre containers e mais especificamente sobre o Podman, né? Uma alternativa ao Docker, né? Muitas pessoas conhecem o Docker e agora tem essa outra alternativa que está sendo usada aí, que é o Podman. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o Podman. O que é o Podman? É um mecanismo de container sem daemon, né? Para gerenciar, desenvolver, executar containers, né, da OCI em seu sistema operacional Linux. Então, praticamente, tu pode instalar o Podman em qualquer distribuição. Então, no caso, eu utilizo o Fedora. Então, a instalação é muito simples, DNF install Fedora. Para o Debian, eu não sei se tem pacote, se já foi criado um pacote do Podman. Um tempo atrás eu sabia que não tinha ainda, não estava empacotado ainda para o .deb. Então, não sei se tem para o Ubuntu também, né? Então, não sei dizer ao certo, porque eu trabalho só com CentOS, Red Hat e Fedora. Então, eu sei que é praticamente nativo, né? E recentemente com o lançamento do Fedora CoreOS, por padrão ele já vem com Podman também, né, instalado. Quais as vantagens de se utilizar o Podman? Como eu já disse anteriormente, ele não tem um daemon, então não, não fica um serviço lá executando, né? Então tu baixou o Podman, já pode sair digitando os comandos que ele já vai executando, já vai subir container. Se tu quiser criar um container, já pode criar, enfim. Instalou, só sair usando. Não precisa iniciar serviço, nem nada. Bem tranquilo, né? Ele pode ser executado como root ou no rootless, né? Então, essa vantagem que os containers eles podem ser executados como root ou como seu usuário comum, que eu acho que é o ideal mesmo tu tá executando sem elevar o privilégio, né? Então até por questão de segurança, né? Então para quem, quem trabalha nessa parte, principalmente o pessoal de sysadmin, então, né, eles têm essa preocupação de procurar não executar nada com o usuário root, até mesmo para não, não ter problemas, não criar brechas de segurança, enfim. Então, com Podman, tu baixou, já pode com teus usuários executar containers e colocar em produção que não tem problema, vai sair executando e funcionando. Possui um isolamento entre pods e containers, né? Então, tu pode criar um pod e tu pode ter alguns containers e criar um pod e adicionar alguns containers dentro que eles vão rodar isoladamente, né? Então, tranquilamente, sem estresse nenhum. Tu pode ter um container para te fazer algum teste, tu pode ter um pod de produção, tu pode ter um pod lá de homologação, né? Então fica tranquilamente aí para não ficar misturando os ambientes, né? E como eu vejo alguns casos que o pessoal ainda não está trabalhando com container, tem servidores que é muito crítico, que tem um ambiente de homologação e um ambiente de produção no mesmo server, totalmente junto um do lado do outro. Então tem que ter muita atenção para não ter erros que nem já aconteceu, né? O pessoal achava que estava no ambiente na aplicação de produção e estava na aplicação usando a aplicação de homologação. Então isso gerou muitos contratempos, muitos problemas. Então trabalhando com containers, então fica bem mais tranquilo assim de se trabalhar. A abordagem o Podman tem, né, que ele interage diretamente com o registro da imagem, com container, com o armazenamento da imagem
e com o kernel do Linux, né? Tudo por meio do container runc. Um processo tempo de execução, né? Sem daemon, né? Não tem daemon. Isso aí é bem, bem, bem legal mesmo, que não tem um daemon fazendo esse meio campo aí. Aqui é uma imagem muito simples que mostra aí como é que é o Podman. Tem ali o registro das imagens, tem o Podman, depois tem os containers, tem as imagens e tem o kernel Linux ali. Então, basicamente ele é bem simples, bem tranquilo. E o pessoal que conhece e trabalha com Docker também não vai ter muita dificuldade em testar o Podman, porque praticamente os comandos são similares, quase iguais. A diferença é que em vez de tu digitar Docker, tu vai digitar Podman, né? Até na documentação oficial do Podman tem ali para ti, caso tu queira criar um alias, né, Docker para Podman. Em vez de digitar Podman, tu digita Docker, né? Mas particularmente eu não recomendo essa prática, né? Então vamos usar os nomes corretos, né? Até mesmo para não gerar confusão, né? Embora os comandos sejam idênticos, praticamente idênticos, né? Então vamos usar o nome correto ali para não ter problemas, né? Uma das grandes facilidades e quando foi criado também foi pensando, né, para trabalhar com para ti ser trabalhar com Kubernetes, não. Então o conceito de pod ele foi introduzido pelo Kubernetes, né? E os pods do Podman são semelhantes à definição do Kubernetes. Então com isso tu pode ter a tua aplicação rodando no Podman, né? Tu pode gerar um arquivo YAML, né, com todas as informações ali do teu container rodando, tudo certinho, né, até do teu container ou do seu pod, né, e em seguida tu pode fazer essa mudança, né, do Podman para o Kubernetes, né, bem tranquilo, ou seja, eu estou em casa, eu tenho a minha máquina aqui, eu estou trabalhando numa aplicação, né, então eu não necessariamente eu preciso de um ambiente Kubernetes, eu não preciso subir um Minikube na minha máquina, né? Então eu não preciso gastar usar um recurso da minha máquina para subir, sei lá, ter máquinas virtuais para subir um ambiente em Kubernetes e tal. Não preciso. Com o Podman eu posso trabalhar na aplicação tranquilo, né? E depois eu posso gerar esse arquivinho YAML e depois eu posso, vamos dizer assim, importar, né, uma outra máquina rodando Podman ou num ambiente com Kubernetes. Então é praticamente tranquilo de se trabalhar. Então já foi pensado nesse caso assim, né? Então não tem problema algum. Agora aqui são os comandos, né? Se tu digitar o comando podman -help, ele vai te listar todos os comandos do Podman, né? Lógico, não coube tudo na tela aqui, eu coloquei só até um certo ponto, mas tem muito mais, né? E se vocês notarem, os comandos são praticamente idênticos ao Docker, né? Para quem usa vai ficar facilmente, vai se identificar, não, é praticamente igual de se trabalhar e tal. E realmente é. A questão dos registros, né? No Podman, no caso aqui que eu estou usando na minha máquina Fedora, né? Aí eu vou verificar ali, eu tenho registrado ali o Fedora Project, a Red Hat, CentOS e o Docker.io. Então, por exemplo, se eu vou usar uma imagem oficial do Fedora, né? Se eu vou baixar ela, dar um podman pull Fedora, ele vai
primeiramente conectar no repositório do Fedora, vai localizar a imagem e vai baixar. Se eu fizer isso com uma imagem da Red Hat, ele vai pesquisar primeiro no repositório do Fedora, não vai encontrar, vai dar um erro, não encontrei, e vai para o próximo repositório, que é o da Red Hat. Ele vai localizar e vai baixar. A mesma coisa se eu fizer com CentOS. Ele vai pesquisar os outros dois, não vai encontrar, vai conectar no do CentOS e vai baixar. Por exemplo, se eu vou baixar uma imagem do Apache, mesma coisa, ele vai conectar nos três primeiros ali, não vai encontrar, ele vai dar erro que não encontrou e logo após vai conectar ali no Docker, vai verificar e vai baixar, sem problema nenhum. Né? Então, geralmente quando a primeira vez que tu testar e tu baixar uma imagem, assim, ele vai dar uns errinhos, não se preocupem, é por causa disso aí. Então, aqui tem um exemplo de eu baixando uma imagem, né, do Apache, como eu mencionei. Então, para ser um pouquinho mais rápido, para ele não estar pesquisando nos outros, eu praticamente coloco vamos dizer assim, o caminho completo. Né? Dá um podman pool, né, docker.io, library e o Apache, o HTTPD. Então ele já vai conectar direto e já vai baixar a imagem para mim aqui, sem problema algum. Né? Então se tu botar só ali o HTTPD, ele vai pesquisar nos outros repositórios, não vai achar, vai passar para o segundo, não vai achar, vai passar para o terceiro. E pá, quando chegar ali no Docker, eu dá ok, vai baixar a imagem para ti, sem problema algum. Né? Agora eu vou rodar o meu container. Né? Então, praticamente, analisando ali, não tem mistério nenhum no comando, para quem conhece Docker. Né? Praticamente, em vez de tu digitar Docker, tu vai digitar podman. Né? Run, "-ct", "-p", a porta, http, se eu quisesse botar mais algum parâmetro, ponto, qual é o nome, qual o nome que vai ser, Apache, enfim, http, posso colocar o nome também, mas não coloquei. Logo abaixo, podemos verificar ali se está rodando o nosso container, com o comando podman ps. É a mesma coisa, vai estar ali container ID, o nome da imagem, o comando que está sendo executado, a criação dele, o status dele, né, a porta, né, e o nome. Né. Como eu não defini nenhum nome, ele colocou um nome para mim. Né. Falando em pods, agora, né, além de rodar container, tu pode criar pods. Né. O conceito do Kubernetes é praticamente o mesmo. Né. Então, tu cria o pod. Quando tu criar, ele vai criar um containerzinho chamado infra. Esse container infra ele vai ter as informações, o nome do pod, se tu definiu as portas e tá. E logo após tu pode ir adicionando os containers dentro desse pod. O interessante e o importante, bom saber, é, por exemplo, se eu criar um pod com um nome qualquer, por exemplo, WordPress, que eu vou ter praticamente dois containers, um banco de dados e o WordPress mesmo, eu defini somente a porta 80. A minha porta de acesso vai ser a 8080 e vai direcionar para 80 do meu container. Perfeito. Quando eu criei o pod, eu dei essa informação ali na hora de criar. Aí toda essa informação vai para lá, fica registrada ali naquele container info. Depois eu adiciono os outros dois, os containers ali. Adicionei o do WordPress e adicionei o banco de dados MariaDB. Bom, depois que tiver o case pod ali, com os containers tudo rodando, mas eu preciso acessar o banco de dados externamente. Né? Tem que liberar a porta. Né? No caso, nos pods, como já foi criado, não tem como tu adicionar uma outra porta. Não tem. Tu vai ter que remover o pod e recriar ele novamente, adicionando mais essa outra informação. Né? Então, tem que ter atenção nisso aí. Então, praticamente isso aí é bem simples. Né? E também tem dá um comandinho ali para ver as informações ali, né? O podman pod -help, né? Para te gerenciar os pods,
tu pode criar, tu pode verificar a configuração, tu pode listar, tu pode reiniciar, tu pode remover, startar, ver o status, parar, né? Enfim, as opções estão aí. É bem tranquilo mesmo de se trabalhar, né? Não tem mistério nenhum. Né? Como eu falei, como é que a gente faz a criação de um pod, né? O comando é muito simples, pod create menos web, eu passando o parâmetro menos a porta 8181 para a porta 80. Né? Bom, se eu quiser colocar mais outra porta para acessar o banco de dados, eu teria que colocar ali essa informação. Como eu não coloquei, eu achava que não seria necessário, mas futuramente o pessoal pede, precisamos ter acesso ao banco de dados. Eu terei que remover o pod e recriar ele novamente com essa informação. Né? Então não tem como eu fazer essa alteração. Eu tenho que remover e recriar ele novamente. Né? Então é bem tranquilo. E logo após ali eu posso listar os pods que eu tenho. Né? Ali no caso eu só tenho um pod. Então as informações que ele nos informa ali, que é o pod ID, né? O nome do pod, o status que está criado, o tempo que ele foi criado, né? A 17 segundos, a quantidade de containers, que eu tenho um, e a ID da infra. Né? Eu só criei o pod e já apareceu um container ali. Então, como eu comentei, né, antes, toda vez que eu crio um pod, ele já cria aquele container infra. Né? Ele não faz nada, ele só tem as informações ali. Então, como eu falei, então ele só fica ali com aquelas informações. Então, se tu for adicionar, por exemplo, mais uma porta, não tem como, tu vai ter que recriar. Né? E isso aí, não tem o que fazer. Bom, aqui no caso, como eu falei ali, eu vou adicionar dois containers no meu pod web. Né? Um container que é o banco de dados, MariaDB, o outro container que é o WordPress, né? Também esse mesmo pod. Então, se vocês perceberem ali, os comandos são praticamente idênticos ao Docker. Né? Tu vai digitar ali podman run, né? "-d", restart, e tem a opção "-pod" igual web. E ali eu estou informando que ele vai fazer parte de um pod já criado e eu passo o nome desse pod, que é o pod web. Eu posso ter um pod chamado web homologação, eu posso adicionar esse banco no homologação lá. Então, colocar certinho ali. Então, não tem erro, né? Passo ali a senha de root do MySQL, eu digo qual é o banco de dados, o usuário desse banco, a senha desse banco, o nome desse container e qual é a aplicação, né? No caso, o nome do container vai ser dbweb e a aplicação é o MariaDB, o banco de dados, né? Então isso é um exemplo, né? Até vocês verem pela questão de senhas, que é muito simples, então é só mesmo para mostrar mesmo, né? E o outro container que eu estou subindo também, ele é o WordPress, né? Também eu estou incluindo ele no pod web. Eu estou passando ali também as variáveis de banco de dados, né? O nome do banco, o usuário do banco, a senha do banco, o host, né? Que como está localhost, né? Então não vai ter problema algum. Então aí adicionei esses dois containers dentro do pod web, né? Então vamos ver aqui, né? Então eu verifico de novo o comando podman podls. Ele vai me mostrar agora que em vez de um container eu tenho 3 containers dentro desse pod com o nome web. Então 3 containers.
que na verdade são dois, né? Que, que um é o banco e o outro é a aplicação, né? E logo após, eu posso verificar todos os containers que eu tenho rodando no Podman, né? Incluindo os containers que estejam em algum pod. O comando é muito simples, podman ps -a -pod. Aí ele vai passar ali todas as informações, o container ID, a imagem que está sendo usado, o comando que está sendo executado, o tempo que foi a criação dele, o tempo que ele foi criado, o status, se ele está up, né, as portas que estão para esse container, né, os nomes desses containers, né, veja ali os nomes que eu dei, web, WordPress, DP WordPress, tem ali o container da infra e tem aquele outro Apache que eu subi separado, só um container simples que eu não defini nome, ele selecionou um para mim. E logo depois ali eu tenho os pod ID, né, que geralmente só tem 3, e o pod name, que é o nome do pod, né. Se eu posso ter vários pods, né, então ele vai mostrar ali os nomes, a ID, tudo certinho. Então, como eu falei, eu posso ter vários pods, eu posso ter um pod de produção, um de homologação, né, algum para teste, enfim, eu posso ter N pods, né, e N containers rodando também, sem ser dentro de um pod. Bom, agora aqui está como eu comentei logo ali no início, para a gente gerar um arquivinho YAML para rodar num Kubernetes, ou mesmo também para rodar num outro Podman, em outra máquina. Por exemplo, tu está trabalhando numa aplicação, fazendo alguns testes e tal, e, e, e tu quer passar para um colega, tudo, aí tu gera esse arquivo YAML e manda para ele. E ele lá na máquina dele, ele vai executar esse arquivo e o Podman vai subir os containers com aquelas configurações ali, né? E para Kubernetes tem que fazer alguns ajustes, uns ajustes finos para ele subir, né? Então não tem erro, não tem problema, vai subir sim, só tem que fazer alguns ajustes finos ali, né? E para quem usa o OpenShift, também só fazer alguns ajustes finos ali e tu pode mandar executar lá no seu OpenShift também lá, um arquivinho YAML lá para subir, né? Então praticamente é bem tranquilo de se trabalhar assim. Então tu não vai ter dificuldade, tu não tem um ambiente em Kubernetes, tu pode trabalhar com Podman, depois tu gera o arquivo e pode subir na sua infraestrutura lá com Kubernetes. Então não tem problema, né? Aqui é o arquivo já gerado, né? Um arquivo já gerado do meu pod web, né? Podem ver ali que é o WordPress e o outro é o MariaDB, né? Uma aplicação e o outro banco de dados. Então tá ali todas as informações. Para subir no ambiente Kubernetes é só fazer alguns ajustes finos ali que não vai ter problema nenhum, né? E no cabeçalho ali já do arquivo, ali na terceira linha, né, já tem ali o comando para te subir no Kubernetes, que é o kubectl create espaço "-f" e o nome do seu arquivo .yaml, né? Então não vai ter problema nenhum, é exportar e importar, coisa bem tranquilo que ele vai fazer tudo para ti, se não tem a imagem na tua máquina, ele vai fazer o pull, vai subir tudo praticamente sem estresse, assim, muito rápido, bem fluido, né? Bem tranquilo lá, né? Aqui eu pegando um exemplo
numa outra máquina para mostrar para vocês. Aqui eu fiz um teste com o Fedora CoreOS, né, que eu utilizo bastante para brincar bastante com Podman, subir pod e tal. Eu uso bastante o Fedora CoreOS, uma máquina virtual aqui, para mim ficar brincando e usando, testando Podman, subindo várias aplicações, fazendo testes e tal, num CoreOS assim, bem tranquilo até. Então ali eu mostro ali que eu não tenho nenhum pod rodando, né, na primeira imagem acima, né. Já na segunda imagem, como é que eu vou subir, né, como é que eu vou, vamos dizer assim, importar o arquivo, né, para o Podman rodar. Então ali tem um comando bem simples, que é o podman play cube e o arquivo .yaml, né? Como eu falei para vocês, como eu não tenho a imagem, ele já vai conectar lá e já vai baixar a imagem para mim, né? Ele vai baixar tudo e vai subir todo o meu ambiente ali, todo o pod ali, o web que eu tenho, que é um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados, né? E já na terceira imagem ali, já mostra ali que depois que eu executei isso aí, super rápido, eu já verifiquei ali o comando, né, podman ps-a -pod. Ali ele vai mostrar ali container ID, a imagem, o comando que está sendo executado, a criação dele, o status, a porta, né, os nomes, o pod ID, pod name. Então eu estou rodando aqui, eu subi esse mesmo ambiente numa outra máquina, simples, rápido e fácil, né? Poderia dizer assim, enquanto tu busca um café, o ambiente já subiu, né? Então praticamente muito rápido, que no momento não dá nem tempo de tu pegar o café, antes mesmo de tu levantar da cadeira, o ambiente já está executando para ti, né? Muito rápido. O pessoal sempre pergunta o seguinte, tá, eu não tenho um daemon rodando, né? Então como é que eu faço se eu reiniciar a minha máquina? Como é que eu faço? Eu vou ter que logar na máquina, subir o container novamente? Não, cara. Depois, a partir da versão 2.0, se não me engano, foi adicionado ao Podman ele gerar os arquivos systemd para ti, né? Antes dessa versão, tu tinha que ir lá, tu tinha que criar o arquivo no systemd, botar lá todos os parâmetros bonitinho ali, era um pouco mais trabalhoso, né? Então, muita gente aí que eu conheço aí que não tem muita afinidade com systemd, né? Então, né? E já essa versão 2.0 a partir dela já tem essa parte dele criar os arquivos para ti do systemd, né? Então tu não precisa se preocupar editando o arquivo, criando, às vezes até por um erro de digitação pode dar um erro e não subir, né? Então acontece muito, né? Por um detalhezinho, às vezes o teu arquivinho ali não funcione corretamente. Com o Podman tu gera ali o arquivinho bem tranquilo, bem fácil do seu container ou do seu pod, né? Se tu tem só um container, tipo um GitLab, um Jenkins, tu pode só colocar ali o nome do container ali, aí ele vai gerar para ti, né, um arquivinho do systemd e depois tu coloca lá no diretório, ajeita as permissões, dá um reload no systemd, né? E se tu quiser dar um reboot na máquina para ver quando ele subir, o teu container vai iniciar também, né? Então é muito simples, né? O comando podman generation systemd -file -name web, né? -name ou eu vou colocar o nome do container ou o nome do seu pod, né? E o comando é muito simples, né? Podman gerar systemd, né? O próprio nome bem sugestivo, né?
Então ele criou dois, três arquivos para mim, um que é o pod, o outro que é o container, os outros dois que são os containers, um de banco de dados e outro de aplicação, né? Então vamos dar uma olhada nesse arquivinho aqui do pod web.service, né? Tá aqui o arquivinho, ele foi criado, né? Então tá aqui as informações, né? Unity, Service, Install. Então tá aqui toda a informações que tem. Então tu não precisa criar esse arquivo manualmente como antigamente, né? Até alguns meses atrás tu tinha que criar manualmente. Agora não precisa. Agora o Podman faz isso para ti. Então é uma facilidade imensa. Então não vai ter problema algum. Então era isso. Então tá, pessoal. Eu era isso aí. Agradeço muito a paciência de vocês, né? E obrigado aí por assistir a palestra aí. Um abraço.